Gente, sério. Vamos lá. O Tupã, a gente tá voltando aqui, vamos voltar com o assunto sério. Primeiro, aquela situação no mês passado com o Ministério Público pedindo o afastamento do secretário por irregularidades. Aí a gente tá falando também de anteontem, o Tribunal de Contas multando alguns agentes, inclusive o prefeito. E ontem uma operação da Polícia Federal falando de licitação aqui na prefeitura, suspeita aqui de fraude em licitação. Tupã, sua vez. Paulo Caetano, isso é bastante preocupante. Ontem, antes da posse do prefeito Eduardo Pimentel, nós jornalistas conversando e Ulisses Maia era colocado como um futuro secretário do governo Ratinho Júnior no lugar do Ricardo Barros. Então, a indústria e comércio. Então, se isso for verdade, pode prejudicar até a indicação dele. Isso seria para acontecer em fevereiro, essa reforma ministerial do secretariado do Ratinho Júnior. Então, vamos ficar atento aí que essa operação pode ter desdobramentos e até afastar o Ulisses Maia do futuro secretariado de Ratinho Júnior. Nós temos que pegar mais detalhes ainda, porque é muita coisa que está escondido aí. Nós precisamos saber das consequências e de todos os citados, e isso o Ratinho faz muita questão, que é evitar de trazer para o secretariado pessoas com problemas na justiça, Paulo Caetano. Vamos lá, Edivaldo Mago, quero te ouvir. Pois é, eu quero retomar aqui uma fala do Rigon com relação aos mecanismos de controle dentro da administração. Eles são precários por várias razões. Primeiro, eles são indicados pelo prefeito. Você tem compliance, você tem, no caso, o próprio controle interno, não só o compliance. Você tem a questão das comissões de licitação, você tem o diretor do contrato que não cumpre a função dele. Acho que uma das investigações alcança também um diretor de contrato. Então, ainda o sistema de controle da gestão pública, dos gastos, né, dos protocolos, todos são muito precários ainda. E vale lembrar ainda que você tem a Câmara que deve fazer esse trabalho de fiscalização e não faz, aí você sobe para os organismos estaduais. Aí você tem o TCE, aí você, né, o Tribunal de Contas, o próprio Ministério Público, em que pese toda essa estrutura de controle da gestão pública, ainda é muito comum os desvios de recursos, né, quer dizer, os erros em licitação, se beneficia ou não alguém, aí é outra história, e a investigação que vai revelar. Mas eu quero lembrar um episódio que talvez, vou fazer só uma associação, conecte com essa história da plataforma da educação. Lá em 2019, quando a primeira secretária de Educação do Ulisses, a Valquíria Trindade, foi exonerada, naquele momento, supostamente, a propósito da demora ou da omissão dela em resolver um caso de assédio, de afastar um servidor envolvido em assédio, havia também uma pressão enorme para que fosse adquirida uma plataforma educacional, uma pressão enorme, não vou dizer exatamente de quem era essa plataforma e quem estava fazendo essa plataforma, ela se negou peremptoriamente a assinar, participar, entendendo que havia alguma irregularidade, poderia expor alguma situação. É importante lembrar essa história. Não sei o desfecho que acabou dando aquilo. Agora, eu sei que esse processo ele andou depois de 2020, né, Rigon? Acho que é de 2021 o processo. Porque é uma secretária que deu encaminhamento e a outra que assinou efetivamente o contrato. Nossa, né? Então, sim, talvez, e eu acredito que seja o mesmo processo. Então, já vem ao longo tempo, sabidamente o processo, todos os processos, já estava de certo viciado e estava sob a lupa de investigação externa. Alguém fez a denúncia baseado naquilo. Não me surpreenderia que uma coisa fosse a mesma coisa que a outra coisa. Tá? Só deixar claro isso. Então, são fio da meada, né? Toda vez que você começa a acompanhar, quando você começa a acompanhar licitações grandes, se você for detalhar todo e acompanhar de verdade, você vai ver que há irregularidade sim. Né? Não irregularidade de um propósito doloso, né? Alguém que faz todo o processo, mas um né? erro, sabidamente, né? com
a perspectiva de se beneficiar financeiramente daquilo ali. Primeiro que isso é um processo extremamente complexo, né? E outra coisa, viu, é importante dizer, é inescapável um gestor público deixar o mandato com processos. É inevitável. O próprio prefeito que assume agora, ele autodeclara que tem 40 processos, né? Autodeclara, não sei quantos são, mas autodeclara isso. Então, e é normal o prefeito sair com processo, desde que esses processos, né, seja apenas o protocolo, respondem a processo do protocolo, do exercício da atividade, sem que isso tenha tido dolo, né? Quando a gente fala dolo é quando não roubou da administração, é isso, quando o dinheiro não foi desviado de forma voluntária, arma e não, né, muitas vezes não é o caso. Então é inevitável. Aí você dizer que o gestor roubou, fez qualquer... vai uma distância muito grande. Deixa eu te fazer uma pergunta então. Você falou aí de processos, eu vou fazer uma pergunta, é bem simples a pergunta. Aí existe condição do prefeito saber tudo que se passa na administração? Ele consegue saber tudo ou não? Ele não sabe de tudo que passa? Paulo. Normalmente, quando você vai no gabinete do prefeito, ele está cercado por pilhas de papel. Aquele papel é o último documento que chega para ele assinar. Ele assina. Ele é impossível, né? Ele tem uma folha de rosto, que normalmente dá uma síntese do que é aquele conteúdo, e sempre lembrando que naquele documento está o CPF dele. Normalmente é o CPF do prefeito que vai em todos os documentos. Entendeu? Então, a responsabilidade final de tudo é ele. A investigação pode envolver outros servidores, mas necessariamente ele vai ser o principal envolvido. E é impossível saber, ao final de uma licitação que demorou 1 ano para ser realizada, depois de cumprido todos os rituais, né, de empresas que entraram na justiça, né, contestando o resultado, finalmente chega lá um documento. Para ele, depois de tudo isso, ele assina aquele documento, a empresa começa a executar a obra e não termina a obra, começa tudo de novo.